Aristóteles foi o primeiro pensador que discutiu sobre as funções da literatura em sua famosa obra A Poética de Aristóteles. Ele definiu que os textos literários podem ter três funções, que é a cognitiva, a estética e a catártica. Não existe uma ordem pré-estabelecida que determina a organização das funções da literatura, segundo um critério de valor, né? Por isso, nós vamos seguir uma ordem arbitrária que segue a sequência do nosso livro didático, que é o capítulo 2 do módulo 1. A primeira é a função estética. Ela tem como objetivo gerar admiração pelo belo. Como assim? Quando um texto literário tem essa função como predominante, ela tem como objetivo principal gerar admiração do leitor devido à perfeição estética da obra, ou seja, perceber e valorizar a beleza da obra, a riqueza daquela obra, os elementos formais que na obra literária respondem pela constituição do que é belo. Esse aspecto de belo na literatura pode estar ligado ao jogo de palavras e imagens criadas pelo autor, pela perfeição da escrita, pela capacidade criativa única, pela sonoridade promovida pelas palavras. Nessa obra aqui, da famosa Frida Kahlo, cujo nome é As Duas Fridas, que foi feito pela artista em 1938, nessa obra, o belo não é necessariamente agradável. Pode estar também, e muitas vezes, naquilo que os olhos, à primeira vista, não reconhecem como aprazível. A Frida Kahlo, nessa pintura, ela faz de si mesma um retrato no qual se desdobra em duas. Usa roupas diferentes, segura objetos diferentes, volta a face para lados diferentes, mas as duas Fridas estão unidas pelo coração, que uma arranca do próprio peito para entregá-lo à outra. A beleza se constrói a partir da dor, embora a dor não se revele nos rostos. Então, essa obra de Frida Kahlo retrata bem essa função estética. Eu vou ler esse poema chamado O Momento, tá? Que é de Mário de Andrade, um poeta modernista. O vento corta os seres pelo medo. Só um desejo de nitidez ampara o mundo. Faz sol, fez chuva e a ventania. Esparrama os trombones das nuvens no azul. Ninguém chega a ser um nesta cidade. As pombas se agarram nos arranha-céus. Faz chuva. Faz frio e faz angústia. É este vento violento, que arrebenta dos grotões da terra humana, exigindo céu, paz e alguma primavera. No texto, a gente percebe que um elemento se destaca, que é a sonoridade. Isso é muito presente nas poesias, gente, a sonoridade. Os três últimos versos, por exemplo, soam aos ouvidos como a reprodução em ritmo acelerado da violência do vento que arrebenta dos grotões da terra humana, até se apaziguar na sequência final de céu, paz e alguma primavera. A beleza da imagem aumenta com a emissão sonora que a leitura em voz alta reproduz. Então, aqui, ó, como eu coloquei aqui, ó, que eu destaquei para vocês. Tá? Ok. A função cognitiva tem como objetivo transmitir conhecimento. Ela está relacionada à conjunção de conhecimento do autor, transmitida pelo texto e reelaborado pelo leitor.
Por isso, essa conjunção dos dois, do autor e do leitor. Com base em seu conhecimento de mundo, o leitor vai absorver e compreender o conhecimento que o autor está transmitindo por meio do texto. Todo tipo de produção escrita, sim, ela tem a capacidade de transmitir informações. E com a literatura não é diferente. O objetivo é também transmitir conhecimentos ao leitor. Por exemplo, eu usar a literatura para descrever períodos da nossa história, sentimentos variados, situações humanas diversas, desejos, angústias, sofrimento e características culturais. O conhecimento, assim como a literatura, ela é uma construção. O escritor atravessa o conhecimento que o leitor tem do mundo e ambos estabelecem um diálogo no qual estão em confronto duas percepções: a percepção do autor e do leitor. Desse modo, a literatura ela não é o preenchimento de um espaço vazio, um passatempo enquanto a atividade principal não acontece. O texto literário é sim uma ferramenta que propõe que o leitor saia de sua zona de conforto e passa a conhecer muitos acontecimentos importantes da nossa história, refletir, pensar, se autoconhecer, né? E com o auxílio da imaginação, torne real aquilo que se elaborou a partir da linguagem. O conhecimento, assim como a literatura, volto a repetir, é uma construção. Quando ela nos desafia com sua linguagem, com suas imagens, com suas histórias, não está propondo a rotina, o mais do mesmo, mas outro olhar e para a realidade. Sobre a construção cognitiva, o dramaturgo italiano Luigi Pirandello diz: vocês acreditam que podem conhecer a si mesmos sem se construírem de algum modo? Ele nos questiona. E que eu possa conhecê-los sem construí-los um pouco a meu modo? E vocês a mim, sem me construírem a seu modo? Podemos conhecer apenas aquilo a que conseguimos dar forma. Mas que conhecimento é esse? Talvez essa forma seja a coisa mesmo. Sim, tanto para mim quanto para vocês. Mas não a mesma para mim e para vocês. Tanto isso é verdade que eu não me reconheço na forma que vocês me dão, nem vocês naquela que lhes dou. Além disso, a mesma coisa não é igual para todos e mesmo para cada um de nós. Pode mudar continuamente e, de fato, muda sem cessar. Quem fala, não nos esquecemos, é um personagem e não um indivíduo de carne e osso, embora haja personagens tão densos que parecem reais. Portanto, a voz de quem fala é parte de uma construção. Como é dito, o conhecimento provém de uma elaboração formal e nada mais característico da literatura que o trabalho com a forma. A forma refere-se à maneira de dispor os elementos do texto, as construções sintáticas, a disposição espacial das palavras no texto, se é em verso, se é em prosa, na sonoridade, no uso de acentos ou de rimas. E o que é a função catártica? É aquela que libera emoções e sentimentos mais profundos. Pensando na função catártica, é importante a gente remeter o leitor para tornar mais claro o sentido à Grécia Antiga. Segundo o filósofo Aristóteles, só pode ser classificada de tragédia a peça de teatro que seja imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada e com várias espécies de ornamentos distribuídas pelas diversas partes do drama. Imitação que se efetua não por narrativa, mas mediante atores e que, suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções.
O conceito de catarse nada mais é do que purificar as emoções, certo? Ao tu seres confrontado com uma cena que desperte horror, terror, piedade, o espectador olha para si mesmo em um movimento que o estimula a lidar com o que estava intocado, ou, para usar um termo mais delicado, de cunho psicanalítico reprimido. Então, é esse o objetivo desta função da literatura, mexer profundamente com o leitor, gerando choros, sorrisos, ansiedades, calafrios, colocar para fora aquilo que muitas vezes está reprimido. Então, essa função catártica, ela é capaz de provocar no leitor ou no espectador de uma peça de teatro, por exemplo, vai ao teatro assistir uma peça, uma espécie de explosão de sentimentos, fazendo aflorar do nosso interior sentimentos e sensações que podem ser de qualquer tipo, como tristeza, alegria, raiva, realização. Geralmente o que provoca isso são poemas e textos mais poéticos. Os textos de teatro também, gente. Por exemplo, como o texto O Rei Édipo de Sófocles, que eu vou destacar agora para vocês. Eu tenho essa função catártica bem presente na peça de teatro Édipo Rei, escrita por Sófocles. Por quê? Que, olha só, uma história em que o pai é assassinado pelo próprio filho e este filho se casa com a própria mãe. Tá? Então, isso acontece. Ele casa com a mãe sem saber que ela é sua mãe. E depois ele assassina o seu pai. Então, qual é o tipo assim de horror, de sentimento que isso desperta no espectador que vai assistir a peça ou que vai ler este livro? O terror, mais do que a piedade, talvez seja o sentimento do espectador no contato com essa peça escrita por Sófocles. Esse enredo, inclusive, serviu de inspiração para Freud, né, o famoso psicanalista Freud, que ele formulou um famoso conceito da psicanálise chamado complexo de Édipo. Por que o complexo de Édipo? Geralmente, os filhos homens são muito apegados às mães e são muito ciumentos com as suas mães. Então, esse famoso psicanalista, né, que é o grande estudioso dos psicólogos e da psicologia, essa obra de Sófocles, ela serviu de inspiração para o complexo de Édipo desenvolvido por Sigmund Freud. Então, apesar de ter mais de 2000 anos, essa peça Édipo Rei, ela provoca assim as mais diversas emoções aos leitores. Inclusive, teve uma vez que teve uma apresentação dessa peça no Teatro São Pedro e eu fui assistir. E apesar de eu já ter lido o livro e conhecer a história, no momento que eu fui para o teatro e assisti a peça, todos esses sentimentos que eu estou falando para vocês, realmente eles mexeram comigo, porque são cenas fortes, né? São coisas assim que nos chocam. Um filho casa-se com a mãe e assassina o próprio pai. A história é bem legal, quem tiver interesse de ler. É um livro pequeno, mas é uma leitura densa que exige atenção. A gente consegue baixar gratuitamente na internet. Ok? Agora a gente vai para a função política social, tá? A função política social, logicamente, ela não faz parte da obra poética de Aristóteles, né? Assim, ó, o objetivo dela é fazer críticas sociais e políticas, tá? A obra literária, ela pode sim ter como função a apresentação de um retrato da realidade, de modo a descrever, criticar, ironizar ou satirizar problemas da nossa sociedade.
As questões sociopolíticas retratadas, elas podem ser diversas, como o racismo, a seca, a corrupção, a pobreza, o autoritarismo, política, etc. Falando em questões sociopolíticas como a seca, diversas obras literárias retratam isso, e uma delas que é muito cobrada no vestibular e no Enem é a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é um poeta um escritor da segunda fase do modernismo brasileiro, onde ele retrata do descaso que existe em relação ao nordestino, né? E o descaso que ele tem em relação aos políticos, o descaso que tem em relação ao Nordeste e quanto esses nordestinos ficam à margem da sociedade, né? Isso é bem retratado. Inclusive, eu coloquei aqui para ilustrar uma charge, que é um gênero textual que tem como objetivo, né, fazer uma crítica de alguma coisa. Tanto que ele fala, e agora, o que faremos? Poesia. Esses canalhas não suportam poesia. No livro O Rei da Vela, do Oswald de Andrade, eu tenho essa questão da função política bem marcada. E um trecho diz o seguinte, ó, que tem na página 18 do livro de vocês. Abelardo 1. Que importa para nós, homens adiantados que só conhecemos uma coisa fria, o valor do dinheiro, comprar esses restos de brasão ainda é negócio. Faz vista num país medieval como o nosso, atrasado, né, que ele está querendo dizer. O senhor sabe que São Paulo só tem 10 famílias? Abelardo 2. E o resto da população? Ele pergunta. Abelardo 1. O resto é prole. O que eu estou fazendo, o que o senhor quer fazer é deixar de ser prole para ser família. Comprar os velhos brasões. Isso até parece teatro do século XIX, mas no Brasil ainda é novo. Oswald de Andrade, ele contesta a ordem social por meio de personagens que representam e conhecem seu funcionamento. Aí está a crítica do autor. Por trás da fachada moderna esconde-se uma estrutura arcaica, ou por trás do século XX ainda se faz presente o século XIX. O texto literário, dado que parte da realidade para existir, ainda que seja uma ficção científica, como vimos no capítulo 1, aborda questões que refletem o momento histórico. Mesmo quando o autor fala de um tempo distante na história, ele está respondendo ao presente que vive. Então, o que acontece? A literatura, ela usa a imaginação para criar, mas ela utiliza elementos que fizeram parte da nossa história, que fazem parte da nossa história ainda, e criam história. E através da literatura, através de uma obra como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, eu estou fazendo crítica de acontecimentos que marcaram a nossa história e que ainda podem marcar a nossa história, como o retrato da seca, no livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Ele utiliza a literatura para fazer uma crítica política social bem forte, o descaso que existe em relação ao nordestino. Bom, pessoal, a cultura, a música, a cultura, a poesia, as charges presentes no jornal Pasquim, que foi um famoso jornal da época da ditadura militar, que muito contestou e criticou tudo o que aconteceu durante esse período, né? Que exilou tantos artistas e matou tantas pessoas. Ela tem a função política social muito presente, porque a música, a poesia, o Pasquim, que foi um jornal bem forte nesse período, ele retratou, através da cultura, todo esse descontentamento da sociedade no que estava acontecendo. Então, são conhecidas as dificuldades enfrentadas por artistas e intelectuais nos anos em que vigorou no Brasil a ditadura militar. Muitos foram obrigados a sair do país e buscar refúgio em outros lugares.
por determinação do Estado ou pelo autoexílio. Eles mesmos iam se exilar fora do país, por serem considerados subversivos, por não aceitar esse período onde não existia nenhuma liberdade de imprensa, nenhuma liberdade do artista se expressar, enfim, nas universidades, nas escolas, se algum aluno, algum professor se expressasse, né, poderia ser preso. Então, artistas, né, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Ferreira Goulart, que foi um poeta bem importante, Oscar Niemeyer, né, Glauber Rocha, etc. Aí estende-se uma lista, né, de pessoas, além de várias outras pessoas que, não sendo artistas ou intelectuais, lutaram contra o regime e por isso tiveram que deixar o Brasil para não serem mortos. Bom, nós vimos essas quatro funções literárias, mas um texto ele pode ter mais de uma função literária? Claro que sim. Um texto, muitas funções. Bom, a separação das funções da literatura que apresentamos até aqui é utilizada como um instrumento didático. Entretanto, é importante que a gente perceba que no texto as funções ocorrem simultaneamente ao mesmo tempo, muito embora quase sempre seja possível perceber qual função literária está prevalecendo sobre as demais. Aqui eu vou ler para vocês um exemplo do trabalho colaborativo entre as funções literárias no trecho do poema O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. Aqui. Há homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. A tomada de consciência a respeito da própria condição do operário, eis o movimento que vemos ocorrer ao longo do poema de Vinícius de Moraes, que eu citei esse trecho. O operário se reconhece autor de coisas, né? Transformado em coisa pelo trabalho que faz, e o operário enxerga beleza onde antes não enxergava nada. A força do poema não está simplesmente na crítica social que realiza, mas no modo como a forma literária consegue dar à crítica uma maior amplitude, não permitindo que ela se esgote nada mesmo. Então eu tenho nesse trecho a função estética aliada à função política social. Então, a função estética junta-se à política social e alia-se à cognitiva, que é a função de informar, porque a literatura também informa, produzindo no leitor o efeito catártico de despertar sentimentos da descoberta do outro. Então, vocês viram que nesse trecho eu tenho a função estética, a política social, a cognitiva e a catártica. Então, muita atenção na hora que a gente vai ler, na hora que nós vamos interpretar os textos, gurizada.